isso aí, torcedor. Estamos chegando para mais um vídeo aqui do Porco Raiz nesse domingão. Aqui na minha terra não para de chover, torcedor. E na sua terra tá chovendo muito? É isso aí, tem muito assunto legal para a gente falar hoje. Eu vou trazer um estudo que a gente fez aqui, completou, sobre a questão legal do Endrick. Porque o Endrick é a bola da vez, né? Só se fala do Endrick. O cara fez 2 golaços na copinha ontem, no jogo que nós vencemos por 3-0. Né? E o cara virou, porque é, né? Ele não virou porque ele não é, ele virou porque é. E hoje, inclusive, ele treinou já com o time principal, foi lá dar uma força ao time principal, né? Que tem os desfalques com aquela doença horrível. E a gente vai então trazer uma matéria, vamos dizer assim, bem legal, com relação às questões legais do Endrick. O que pode, o que não pode, contrato. Tem uma enquete que o Porco Raiz fez também, que tá bem legal, então não perde. E aí vou falar também, mais no final do vídeo, sobre a proposta para o Salcedo e o chapéu que a gente pode levar, não só do Flamengo, tá? Mas de outros times europeus aí que estão no páreo. Magic Barros tem que, chinelar. Aperta o pé, Magic. Vamos lá falar primeiro do Endrick, vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou ficar um pouquinho pra cá, tá? Assim. E vou subir a enquete aqui para você dar uma olhada, tá? A enquete que eu fiz ontem, acho que estava com quase 4.000 votos, tá? Então a enquete pergunta o seguinte: no meio do ano, a joia Endrick assinará contrato profissional. Seria uma boa levá-lo ao time principal com apenas 16 anos, porque em julho ele faz 16 anos, ele completa, então, pela Lei Pelé, ele poderia já assinar um contrato profissional com vínculo empregatício com o Palmeiras. Mas tem detalhes que eu vou falar aí na frente, tá? Tem outro tipo de contrato, um monte de coisa legal que eu vou falar para vocês aí, com base num estudo de um jornalista que é especializado em direito desportivo. E a gente vai falar que não é só assim não, tem outras possibilidades, tá? A enquete está aí, então a gente tem esses percentuais. E agora eu vou trazer comentários desta enquete de pessoas que acham interessante ele vir para o principal com 16 anos, digamos que precocemente, e outros acham que não é precoce, que ele já deveria vir. Ou seja, 89% acha que ele já deveria vir para o profissional jogar bola, tá? Mesmo com 16 anos. Outros questionam algumas coisas. Eu vou colocar aí, e já estou colocando, inclusive, todas as mensagens positivas com relação a vir e aqueles que acham melhor não vir, que são um pouco mais receosos. Eu acho que eu não vou nem comentar, pausa o vídeo, dá uma lida, tá legal? Vamos respeitar a opinião de todos aí, ok? E aí eu vou colocar as minhas observações no próximo tópico. Vamos lá. Trazer jogador precoce para o time principal não é novidade, né, torcedor? Não é de hoje nem de ontem. Já lá em 1950 e bolinha, o Santos trazia o Coutinho com 14 anos de idade para jogar no futebol profissional. 14 anos de idade, então muito mais jovem do que o Endrick, tá? Isso foi antes da Lei Pelé, né? A Lei Pelé fez algumas restrições, colocou aí alguns artigos aí, mas não mudou muita coisa não, tá? Daria até para o Endrick com 14 anos jogar no time principal, no time profissional. Eu vou te falar por quê, tá legal? Vamos lá fazer a análise do jogador. Eu vou trazer uns nomes aqui. Vai, vamos florear. Pelé, 16 anos, começou a jogar profissionalmente. O Jô do Corinthians, né? Vamos falar do Corinthians, vai. O Jô do Corinthians começou com 16 anos. O Ronaldo Fenômeno, que é hoje a testa de ferro de um comprador lá do Cruzeiro, começou a jogar com 16 anos. O Bruno Mezenga, lá do nosso rival Varmengo, do Cheirinho, começou com 16 anos. Bruno Mezenga. Vou deixar aqui pro final. Gabigol do Santos começou com 16 anos na base do Santos, né? O Vini Júnior, que hoje é um baita de um astro na Europa, jogando pelo Real Madrid, começou com 16 anos na base do Flamengo. O Yuri Alberto, que foi pretendido pelo Palmeiras aí, estão pedindo nele mais de 100 milhões de reais. Né? 20 milhões de euros, uma fortuna para o Yuri Alberto. Também começou com 16 anos na base do Santos, antes dele ir para o Inter. Vamos falar agora do Neymar. Neymar também começou profissionalmente com 17, né? Fez jogos profissionais também pelo Santos. E vamos falar de uma outra joia, Mbappé. Começou lá no Mônaco com 16 anos, né? Então, assim, muitos nomes. Tem muitos outros, tá? Eu trouxe alguns aí.
Então, muita gente, como a gente trouxe aí, acha que é cedo trazer o jogador para o time profissional, que pode prejudicá-lo e pular etapas. A gente tem experiências de jogadores, grandes nomes do futebol, que não pularam essas etapas, como esses que eu acabei de falar, e que, porra, são grandes jogadores, né? Trazendo mais para a realidade atual, um cara que está na ativa e que é um baita jogador é o Vinícius Júnior, que está deitando na Europa, né? É um dos grandes nomes do Real Madrid, um cara muito bem cotado, se não me engano, o segundo mais valorizado, atrás do Mbappé, que é outro nome que começou também com 16 anos. Mas aí a gente pensa, pô, e o Veron, que deitava com 17 anos no Sub-17, veio para o principal e nada, né? Então, assim, tem muita coisa a ser ponderada. Eu estava dando uma pesquisada com relação aos estudos físicos, aos estudos psicológicos, morfológicos, todos esses lógicos, e a conclusão que a gente chega aqui no Porco Raiz é que não há nenhum estudo já consagrado e apurado dizendo que não seria possível trazer esses caras para o profissional, tá? Nenhum estudo científico assinado, consagrado, que não seria possível. Claro, há variantes, né? Mas assim, seria possível sim. É um risco, mas é um garoto que joga como o Endrick já há muito tempo, já tem uma experiência precoce, com 15 anos jogando no Sub-20, né? Assim, poderia ser. Vamos falar agora das questões legais, rapidamente. Questões legais, eu estava pesquisando algumas coisas com relação à antecipação de jogadores e eles poderem jogar no futebol profissional. Eu estava lendo uma matéria de um jornalista que é mestrado em Direito Desportivo, vou falar o nome dele e vou colocar aí embaixo, tá? Andrei Kampf, acho que é essa a pronúncia, Andrei Kampf, jornalista e advogado, mestrado em Direito Desportivo. Ele fala o seguinte: existe uma maneira, existe uma cláusula dentro da Lei Pelé, um artigo 29 da Lei Pelé, que determina o seguinte: os jogadores precisam ter 16 anos de idade, no mínimo, para terem um contrato profissional, um contrato que determina o vínculo empregatício do atleta com o clube. Porém, neste mesmo artigo 29, há um outro item, né? Eu não sei como é o artigo, uma cláusula lá, que diz o seguinte, que há também, a partir dos 14 anos, a possibilidade de se fazer um contrato de pré-profissional, ou seja, um contrato de aprendiz, tá? Ele diz assim, contrato de aprendizagem, que é o famoso contrato de formação, tá? E ele diz que esse contrato de formação, ele é totalmente válido para se colocar o atleta numa disputa profissional, tá? Então, assim, numa disputa brasileira. Eu não estudei as questões externas, não vi Conmebol, não vi nenhum Mundial também, FIFA, tá? Mas falando de Brasil, então o Endrick já poderia jogar nas competições Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil e todas essas, tá? Mesmo com 14 anos, já desde que ele tenha este contrato, que é o contrato de aprendizagem que é firmado aos 14 anos. Eu não sei, eu estou tentando confirmar isso com pessoas que eu conheço que podem trazer essa informação, não tenho ainda. Na semana que vem eu vou tentar, aí se eu conseguir eu trago para vocês, tá? Não consegui, domingão não dá. Mas ele poderia, não sei se ele tem esse contrato. Então, se ele tivesse contrato de aprendiz, já poderia jogar. Isso nós estamos falando legalmente, tá legal? Então, trouxe acho que tudo para vocês. Enquete, vontade, legal, enfim. Tá aí um belo de uma explanação sobre o Endrick. E parabenizar, né, cara? O pai do Endrick, o Endrick, baita craque, um belo futuro. Vamos falar agora do Salcedo. Magic Barros tem que acelerar, vamos lá. Muita gente já dizendo que o Palmeiras efetivou oferta para o Salcedo lá para o Tigres. Não efetivou ainda, tá legal? A informação que a gente tem é que o agente do Tigres, tá, passou todas as informações para o Palmeiras das questões contratuais. Valor a ser pago para tirá-lo do Tigres, salário, etc. O que a gente sabe é que ficou-se inicialmente conversado que por 2,5 milhões de euros, mais ou menos 16 milhões de reais, conseguiria-se tirar o atleta mexicano lá do Tigres e trazê-lo para o Palmeiras. Não sabemos questões salariais, não sabemos, tá? Assim que soubermos, traremos. A questão toda ainda não se formalizou uma proposta do Palmeiras ao Tigres e nem sabemos se vai formalizar.
Nós estamos ansiando por essa proposta. Na rede social, torcedores do Palmeiras invadiram a rede social do querido Salcedo. Eu mesmo falei em 2 vídeos para trás, um e mais um atrás, que é um baita zagueiro, trouxe mapa de calor, trouxe vídeo ele atuando contra o Palmeiras no Mundial. Eu particularmente acho que uma dupla, Salcedo, Gustavo Gomes, e se quisesse fazer um tripé de defesa com o Luan, meu Deus, ninguém passava. Não passava nem o vento do Varmengo, enfim. Magic Barros, eu acho que, cara, 16 milhões de reais para nós, para um clube como o Palmeiras, cara, traz o garoto, 28 anos. Se ele ganhar alguma coisa aqui nesse ano de 22 no Palmeiras, no fim do ano você já pode revendê-lo. O cara tem 28 anos. Então, senhora Leila, minha querida Leila, senhor Anderson Barros, acelera. Sabe por que eu tô falando isso? Porque tem outros times, principalmente da Turquia, acho que é o Trabzonspor, tem um outro lá que eu não sei o nome, esses nomes malucos do futebol turco, e também tem o Flamengo. Diz um perfil do Twitter que eu sigo e confio, inclusive foi quem trouxe a informação do Atuesta, que é o Transfer 24 Horas, vou deixar aqui, faz um trabalho legal, e ele disse o seguinte, que se até terça-feira o Palmeiras não der uma proposta que agrade, o Flamengo pode entrar e atropelar e levar o cara. Esse cara no Flamengo ia dar trabalho pra gente, hein? Então, Anderson Barros, acelera, meu garoto. Pisa aí e vamos fechar. É isso, torcedores. Queria deixar um desejo de um bom domingo pra vocês. Avante palestra.